Tá indeciso sobre o jogo Ghost of Tsushima? Vamos lá dar algumas razões para você comprar e algumas pelas quais não vale a pena comprar. Ghost of Tsushima foi o último grande jogo exclusivo para PlayStation 4, que saiu antes agora do lançamento do PlayStation 5, mas ele roda em PlayStation 5 também, inclusive com qualidade melhor, 60 FPS, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando, será que vale a pena comprar? Será que não vale a pena comprar? Eu vou dar aqui alguns motivos pelos quais eu achei que vale a pena comprar o jogo e vou dar os outros defeitozinhos que me incomodaram um pouquinho no jogo. E o primeiro grande motivo pelo qual eu adoro esse jogo é a história. O personagem principal, Jin Sakai, é um samurai que vive pela honra, como todos os grandes samurais do Japão feudal, e aí ele descobre um motivo maior para ele quebrar o juramento dele de honra. É uma história dúbia, na verdade. É um cara que está lutando contra o que ele acredita ser verdadeiro por conta de outras coisas. É um questionamento que eu acho muito interessante. É interessante ver as escolhas que ele faz, as consequências da escolha que ele faz e como ele lida com essas consequências. Eu acho assim interessantíssimo. Eu acho uma história fenomenal e me interessa muito. Confrontos. Como todo jogo de videogame, é preciso ter uma mecânica interessante e a mecânica principal de Ghost of Tsushima é muito semelhante à da franquia Batman Arkham, e que você tem um botão para ataque, um botão para defesa e um botão para esquivar. E aí o jogo vai desenvolver com base nesses três botões principais, na mecânica e tudo mais, vai ficando muito mais complexo. Só que ao contrário daquele jogo em que vai desenvolvendo para você ser mais o Batman, o cara que enfrenta os inimigos sem matar ninguém, aqui você vai se desenvolver mais para ser um samurai que está numa guerra. Esse desenvolvimento é muito interessante, muito rico, mas essa parte da mecânica que é mais interessante. A outra parte eu vou falar mais pra frente. O contexto histórico, porque esse jogo se passa em um evento real. Na expansão do Império Mongol, eles chegaram um momento no Japão e eles chegaram pela ilha de Tsushima, que é uma ilha menor lá do Japão, e o jogo vai contar uma história totalmente fictícia do Jin Sakai, esse samurai fictício, lutando contra as forças mongóis invadindo essa ilha. E imediatamente é um contexto muito interessante de guerra entre duas civilizações que têm culturas muito ricas, né? A Mongólia e o Japão têm histórias culturais muito interessantes. E vale muito a pena você jogar só para tentar aprender coisas novas. O tanto de coisa que você descobre sobre o mongóis, o tanto de coisa que você descobre sobre o Japão feudal, jogando esse jogo é muito interessante. Histórias paralelas. Não é só de Jin Sakai que essa excelente história do Ghost of Tsushima serve. Porque o Ghost of Tsushima vai ter vários personagens secundários, tem 5 principais que vão ter as histórias deles, e ainda de outras várias missões que vão ter ao redor da ilha. Como é um jogo sobre uma guerra e sobre pessoas que estão vivendo num lugar que está em guerra, você vai encontrar muitas histórias muito interessantes, muitas histórias muito trágicas. Tem momentos assim que eu fiquei muito triste, e tem momentos que eu achei muito bonitos em questão de sacrifício e de perda, e daqueles momentos de tipo, o cara não tem como proteger a família dele, e as escolhas que ele vai ter que fazer em relação a isso. É muito interessante e assim, só por isso tudo, eu acho que já vale a pena jogar esse jogo. Beleza, porque esse é de longe um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. A forma como eles usam a fotografia, tecnicamente, o que eles fazem com o sol e com a lua para iluminar os cenários, que são muito construídos com base em paisagens naturais japonesas, o tempo inteiro, você andando pelo jogo, você vai ver um negócio que é bonito, estonteante. Eu tava jogando o tempo inteiro e eu ficava, cara, isso aqui é muito bonito. Isso aqui é de tirar o fôlego, isso aqui é maravilhoso. E não para, o jogo o tempo inteiro tá fazendo isso com você. Um alcance técnico muito interessante, apesar de, para fazer isso, eles abriram mão de outras coisas técnicas, que eu vou falar mais pra frente. Cooperação, porque saiu um DLC chamado Ghost of Tsushima Legends, Lendas, em que você pode jogar o modo com até 4 jogadores, que é o modo Survival, que você usa as mecânicas do Ghost of Tsushima para defender uma área, e o modo cooperativo, em que você vai vendo histórias com um outro jogador, e é muito interessante você ter esse aprofundamento na mecânica com outra pessoa, porque vocês têm que dividir funções. Aprofunda nesse sentido, você pode encontrar novos amigos. Eu sempre gosto muito dessa ideia de aprofundar e crescer e conhecer mais pessoas. Aventuras sobrenaturais. Sim, porque Ghost of Tsushima, apesar de ser muito embasado em histórias reais, principalmente na parte básica do jogo, ele tem 3 tipos de histórias, né? Tem a história principal, que é os contos do Jin, que eu já falei que a história é boa. Tem as histórias secundárias, que são os contos dos outros personagens, das pessoas que estão na ilha, como eu já falei, também são muito bons. E aí tem os contos místicos, que são contos baseados em lendas. E normalmente essas lendas têm uma base realista, de alguma coisa que aconteceu de verdade. Você consegue ver os caras contando a história desse samurai lendário que derrotou exércitos.
E você fica pensando, provavelmente foi isso que aconteceu e foi aumentado pelas pessoas. E aí agora no DLC do modo Lendas também tem as histórias realmente fantásticas, em que você vai encontrar Onis e espíritos japoneses e deuses japoneses e tudo isso contado nesse modo cooperativo. Então é um plus no modo cooperativo, mas é um motivo a mais aí que eu acho que realmente significa muito para essa história desse jogo. O último motivo que eu adoro esse jogo é que ele tem uma história que não é tão longa assim. Em mais ou menos 10 horas você zera o jogo se você fizer só as missões principais. Mas se você for aproveitar o mapa aberto, você vai ter pra lá de 40 horas para zerar esse jogo. Normalmente jogadores de videogame pensam em duas coisas em termos de preço. Primeiro, esse é um jogo caro, preço cheio, como eles chamam, né? Para isso ele precisa ter muitas horas de jogo. Se você quer ter muitas horas de jogo, você vai ter muitas missões secundárias para fazer. Se você não quer ter várias horas de jogo, mas você quer ter uma história mais profunda, você vai ter isso nesse jogo. É um jogo que ele meio que tenta compensar para os dois lados, quem quer um pouco mais dessa experiência interessante ou para quem quer ter mais da experiência mecânica que dura horas. Aqui, ó, esse aqui é o mapa completo do jogo. Ele é dividido em 3 partes: Izuhara, Toyotama e Kamiyagata. Cada parte, a história é dividida em 3 atos. O primeiro ato se passa em Izuhara, o segundo ato em Toyotama e o terceiro ato em Kamiyagata. E aí, os inimigos em Izuhara são mais fáceis, os do Toyotama são mais ou menos, e em Kamiyagata, tipo assim, quando você tiver com os níveis tudo mais alto para enfrentar eles. Muito bem, eu falei aqui 8 motivos muito legais para você jogar esse jogo, que eu acho que realmente são as coisas que me fizeram amar ele. Agora eu vou falar dos outros 3 motivos que foram meio que um pezinho assim, que foram me alfinetando e me atrapalhando enquanto eu tava curtindo todo esse resto. Primeiro, eu já falei que o mundo é aberto e que acrescenta muita coisa, mas também, por ser um mundo aberto que acrescenta muita coisa, às vezes ele parece um pouco vazio, porque tem muita mecânica do jogo que é tipo assim, você vai cavalgando até um lugar, que leva muito tempo, às vezes, minutos. Quando eu digo minutos, tipo 5, 10 minutos cavalgando, sem fazer nada no jogo. E aí você encontra uma raposa, você tem que seguir a raposa. Você segue a raposa até um lugar, chega no lugar, aperta o botão, e aí o seu personagem faz isso aqui, e ele ganha um percentual para ganhar um possível poder que pode fazer uma diferença ou não mais pra frente no jogo. É muito trabalhoso você ter esse completionismo que eu falei. Por outro lado, como eu falei, é completionismo. Se você quiser só a história base, você pode ter só a história base. Dá pra fazer isso sem precisar ganhar poderes novos. Algumas missões desse jogo, se você não considerar o que está acontecendo na história, podem ser meio repetitivas, no sentido de que você vai cavalgar até o lugar, vai encontrar uma pessoa, conversa com essa pessoa, aí você vai cavalgar com outra pessoa até um outro lugar, aí nesse outro lugar você vai ter alguma pequena interação. Na maioria das vezes, olhar o cenário, pegar alguma coisa em algum lugar na parede, e aí vai aparecer inimigo, você derrota alguns deles e acabou a missão. E quando você percebe que está fazendo isso muitas vezes, pode ficar um pouco repetitivo. Por outro lado, como eu já falei antes, a história é muito boa, o texto é muito bom, então você vai vendo a história e isso vai te guiando por meio dessas repetições. E a mecânica de combate é muito boa, por isso é muito interessante você participar dessas coisas. Por último, o conteúdo complementar às vezes atrapalha o conteúdo principal. Como eu falei aqui, você às vezes faz muita coisa para chegar no combate. O combate é a parte legal da mecânica do jogo, certo? Às vezes, quando você está explorando, cavalgando ou indo para algum lugar, a mecânica não tá legal. Você atravessa árvores, você pula de um lugar e ele fica flutuando no ar. E coisas desse tipo tendem a atrapalhar muito. Com muita frequência, quando você derrota o inimigo com uma arma, a arma fica quicando pelo chão, vai pra parede, vai pra todo lugar. Pequenas coisas, mas são muitas pequenas coisas. E funciona bem quando você tá na hora do combate. Se o jogo fosse só isso, assim, essas batalhas, muito doido, muito cabuloso. A parte do mundo aberto é chatinha. Se fosse só avançar no castelo inimigo e tomando bases, e aí a história avançar um pouquinho nisso, eu ia gostar muito mais do jogo do que cavalgar para um lugar, conversar com uma pessoa. E aí no meio do caminho de cavalgar para um lugar, conversar com uma pessoa, às vezes você está no meio de uma missão, e você está cavalgando com a pessoa no meio da missão, você encontra um conteúdo bônus. Vai não, velho. Não fica com esses caras não. Yuna. Ah, velho, cadê essa mulher? Vamos? Não, Yuna não luta com a galera não, velho. Vambora. E foram esses todos os motivos para você comprar ou talvez pensar um pouquinho melhor Ghost of Tsushima. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo complementar que eu fiz aí. Foi uma transmissão que eu fiz no Twitch, especificamente pro Ghost of Tsushima. Mas se você quiser ver mais coisas, comenta aí. O Twitch é a Vina_Onda. Vocês acham que eu falei o suficiente sobre o jogo? Vocês acham que eu esqueci de alguma coisa? Eu ajudei vocês a pensarem se querem ou não jogar esse jogo? Comenta aí abaixo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Não se esquece lá de ativar o sininho, né? Para receber notificações de quando saem novos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo. Semana que vem tem mais um. E até lá!